Olá, madame, seja bem-vinda a mais um podcast empreendedora. E na tarde de hoje eu convidei uma mulher muito especial, que também já era para estar, né, ter participado aqui do nosso podcast, mas Deus sabe o tempo e o momento exato de todas as coisas. E para mim é uma honra ter ela aqui com a gente, que é a Silvana. Silvana, seja muito bem-vinda, tá, ao nosso episódio de hoje. É uma honra te ter aqui com a gente hoje, tá? E Silvana, já vou começar te perguntando sobre o teu começo ali, né, no ramo ali da tua profissão, da tua atual profissão hoje, né? Isso, Porque você trabalha tanto com design de sobrancelha quanto micropigmentação, não é isso? isso, Certo, você poderia contar um pouco pra gente sobre o seu começo? sim. É, eu estava ali sentada, né, e estava escutando a história de muitas meninas e acaba como a moça bonita falou, primeiro a gente acaba indo para o lado do Sim, empreendedorismo para a parte dos filhos. Quando mexe com os filhos da gente, a gente já fica, pensa mil vezes aonde a gente vai trabalhar, quem vai trabalhar. A minha vida toda foi trabalhando na CLT, desde os meus 17 anos, trabalhando como promotora de vendas na área de beleza de cosméticos. E em plena pandemia, estava gestante do meu filho, do Adaildo Júnior, a 2020. E em 2020 eu tomei essa decisão que mudou totalmente a minha história, a minha vida. Hoje eu tenho meu estúdio, o SS Studio Academy. Foi feito nessa data pensada, por que, Silvana? Por que eu vou abandonar meu filho pequeno em casa e voltar para o CLT para ganhar o salário? Sendo que eu só sabia fazer o design de sobrancelha. E já tinha trabalhado como cabeleireira, mas não tinha feito curso. Eu mesmo, minha paixão era a sobrancelha. Eu gostei de estar ali naquele movimento de loja, de cosmético, trabalhando para outra empresa. Foi o tempo que tomei essa decisão com motivo, né, de desistir mesmo, sair do comércio e montar o meu negócio. Sair de atender a domicílio, de atender na minha casa, naquele cantinho. E com a ajuda do meu marido, né, do meu esposo, ele sempre me incentivando, e ele disse, por que não? Quando eu cheguei a essa decisão. E ele foi meu maior motivador, e ele, vamos alugar um espaço, vamos tomar essa decisão. E eu tomei o primeiro passo, aluguei aquela salinha, e quando eu costumo para a maioria das meninas que eu hoje eu administro o curso, que é desculpa para a gente começar, dizer assim, ah, eu não tenho, eu não quero. sim. Tudo é desculpa, porque nós não tinha nada. Eu aluguei ali com a força e a coragem e o que eu sabia fazer. Eu tinha mal uma maca que foi comprada parcelada não sei quantas vezes em loja de cosméticos porque eu conhecia as donas. E, e o que eu sabia fazer, minha pinça, como é que se chama? Minha pinça, meu material, minha rena. E eu montei a minha sala. As minhas clientes ficaram muito felizes por eu ter saído de atender a domicílio, de sair do comércio e comecei a investir. E foi, graças a Deus, foi só aumentando. E aí eu disse, por que não investir mais? Por que não montar uma equipe? E aí eu fui me procurando me especializar, fui buscando mais conhecimento para dentro da área. Naquela época estava difícil porque era uma pandemia, com um bebê pequeno. Como é que eu vou sair daqui para São Paulo, para outros Sim. estados, fazer um curso? E aí fui procurar profissionais mesmo aqui da área. E foi quando eu montei, tive incentivo de montar uma equipe. Disse, por que não convidar mais pessoas? Na época tinha neo design de unha, e a minha irmã que é cabeleireira. E aí eu fui só aumentando, Crescendo ali, né? crescendo ali dentro do meu negócio. Certo. E Silvana, o que de fato ali te motivou você ir para a área da sobrancelha, porque você poderia ter escolhido outra área, né? Mas que de fato ele te chamou a atenção para você falar, cara, eu vou investir nesse ramo da sobrancelha. O que eu falo todos os dias para as minhas clientes, o que mais eu atendo, elas dizem assim, Luana, quando eu sento na tua marca, eu vejo aquele amor no teu rosto pela minha profissão, porque sou formada em outras áreas, Sim, mas eu, assim, é olhar, é sentir a pessoa, aquele sorriso todos os dias no rosto, é
Gente, sempre fui apaixonada pela área da beleza, porque sempre como trabalhei na área de venda, sempre fui apaixonada pela área da beleza. E aí eu olhava aquela autoestima da pessoa ali, transformar as mulheres sair. Meu Deus, às vezes eu arrancava um pelinho, aí ela dizia assim, meu Deus, o que tu fez? Aquele desespero. Aí eu fui me apaixonando e ficou um amor pelas sobrancelhas. Eu poderia, como eu tá falando, eu poderia ir para cabelo, Sim, para epilação, para outra parte. Mas a minha paixão mesmo, aquele amor que eu sinto todos os dias é a sobrancelha. Porque eu acho que. E eu me apaixonei mais na pandemia. Quando as minhas clientes chegavam de máscaras, às vezes, a maioria era médica e tudo, quando eu ia por lugar também, máscara de touca, a única coisa que aparecia era as era sobrancelhas. sobrancelha. Eu conseguia olhar ali no rosto dela a tristeza. A gente consegue, quando a gente ama, tem a paixão pela profissão, onde eu chego aqui, eu já olho na sobrancelha de um, de outro, meu Deus do céu. Então, assim, aí eu fui criando essa paixão pelas sobrancelhas e hoje eu trabalho mesmo, assim, apaixonada por amor. Certo, eu imagino. E Silvana, qual a sua importância hoje na vida das tuas clientes ali? No estúdio, né, no seu, porque todas que passam por ali, com certeza são com histórias diferentes para ti, né? Sim, Acabam ali também te tendo como uma psicóloga, né? É porque conversam um pouquinho ali, isso. acreditam, né? Confiam no teu trabalho, então vão para ser ouvidas, às vezes não querem nem desabafar, mas querem ser ouvidas, ou então às vezes só quer desabafar, não precisa falar nada. Então hoje eu te pergunto, qual a sua importância hoje na vida dos seus clientes? Eu acho que a minha importância hoje na vida da maioria é levar aquelas palavras de conforto, de motivação, de autoestima, de dizer que elas estão mais lindas, que a sobrancelha vai transformar a vida dela e às vezes chega a cliente até chorar na maca e dizer assim, Silvana, que motivação, que incentivo, que importância se não fosse você na minha vida. Então, assim, às vezes elas estão depressivas, Sim. tem gente que está com ansiedade, tem gente que está passando por um problema de saúde, de transformação, às vezes vai passar por uma quimioterapia. Eu já recebi muito, eu tenho até um projeto rosa, que é, se vocês entrarem na minha página, eu tenho, que é para as mulheres que têm câncer, têm CA. Então, assim, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, isso, assim, é de Deus. É coisa assim mesmo de mim, de ajudar as pessoas, de transformar ali todos os dias. E eu acho que eu sou assim muito importante na vida delas, de Sim. elevar esse algo a ela, essa palavra e a autoestima delas, que é tudo hoje na vida de uma mulher. Com certeza. E a gente, quando a gente fala de autoestima, né? É como você falou, você vê a sobrancelha das mulheres, se dali você já consegue identificar o jeito, Eita, se ela tá com tristeza. problema ou se ela tá triste, né? Por quê? Porque acaba, querendo ou não, a sobrancelha, às vezes a pessoa fala, ah, mas é só uma sobrancelha, Isso. né? Mas não. Então, a partir do momento que a gente ajeita a nossa sobrancelha, o nosso ar, nosso olhar, né? Ele já muda, a gente começa a se ver no espelho, já começa a dar um sorriso, né, se achando mais bonita. Então, realmente, assim, eu digo que todas as profissionais que trabalham nessas áreas, assim, de que mexe a autoestima, né, é um legado muito grande que vocês deixam, assim, na vida dos pacientes de vocês, né, dos clientes. Isso. E, Silvana, no hoje, tu dá cursos, mentorias ou ainda não? Só cursos de design de sobrancelha, extensão de cílios e abri uma turma de nanofios, só no VIP. Certo. Aí como é que funciona para as pessoas participarem por mês? Tem um mês exato que tu anuncia? Ou quando elas precisam, elas te procuram? Como é que funciona? Eu, no meu início, eu comecei a dar em turma, a procura era muita demanda, muito grande, todo mundo queria fazer esse curso de design, aqui tinha aquela dificuldade, né? E aí eu comecei, tomei essa iniciativa de dar o curso, e foi quando era turmas, era cheia de 6 alunas, só que eu vi ali no olho delas, duas queriam a profissão realmente investir, Sim. e duas estavam ali para passar o tempo, para, assim, descobrir o que elas realmente queriam. E foi quando eu decidi montar a turma VIP. Que a turma VIP é onde está só eu e a minha aluna, aonde ela está contando a história dela, eu estou contando a minha, nós chora, ela chora, eu conto daquela experiência, eu consigo segurar na mão dela, nós conseguimos almoçar junto, nós conseguimos ter aquela conexão, nós duas, e eu acho assim um momento incrível. Tudo que eu queria no meu começo, que não aconteceu, Sim. hoje eu faço com as minhas alunas. Então esse se torna o meu diferencial e elas vão passando para uma para outra e acaba eu tendo uma demanda até de curso assim. Ontem, meu final de semana,
Eu estava conversando com a próxima que veio de Pindaré, a Clara, e ela veio a demanda de outra aluna. Então, assim, ela disse, Silvana, quando ela me falou de você, eu disse, é esse tipo de profissional que eu quero, porque eu já passei por várias turmas e eu não consegui aprender. Eu tenho certeza que dessa forma que ela me falou, eu vou aprender. E a Clara saiu 2 dias de curso, ela saiu realizada, encantada, fez história, já me marcou, já fizemos vários. Então a gente teve essa conexão, aí ela ia embora hoje, a gente já mandou uma mensagem, semana, tem como tu me dar um curso VIP, que eu falei do meu outro curso que eu tinha Sim, do Brow Lamination e do Lash Lift, que tá ganhando mercado, a nova era das sobrancelhas. E ela já marcou comigo, Silvana, me dá, me atenda. Eu digo, não tem como eu te encaixar na minha agenda. Ela disse, e amanhã de manhã, hoje à tarde? Eu digo, hoje à tarde eu já tenho podcast, amanhã eu tenho consulta. Aí eu fui falando minha agenda. Eu digo, mulher, vou despachar amanhã a minha cliente, vou te dar o curso, porque eu vi a necessidade sim, dela e a paixão que ela teve, aquela conexão comigo. Ela, de vez de eu ir fazer com outra pessoa, eu vou fazer contigo. Já estou aqui em São Luís, já avisei meu esposo que eu vou só na quinta. Então, isso, assim, me motiva a dar curso, a motivar minhas alunas também, se inspirarem. E eu costumo falar que eu ainda não dou mentorias, mas o meu curso é mais do que uma mentoria, porque eu acabo contando um pouco da minha sim. trajetória e elas ficam assim encantadas, porque eu estava falando para as meninas que no início eu não falava nos meus stories, eu falava só olá, bom dia, batia a cara e corria. E nem olhava. Aí quando eu chegava na casa de um amigo, de um parente, ficava assim, repetindo o que eu falava, me chamava de blogueira. E graças a Deus, hoje assim, eu já falo mais espontâneo, dá aquele friozinho na barriga quando eu Sim, chego com assim, quando eu vou certeza. fazer as fotos, mas hoje eu já falo melhor, hoje eu já procuro me atualizar, tá ali no YouTube pesquisando, procurando mais curso. Quando a menina me falou, a Santa, nem foi as meninas daqui de São Luís, foi a Santa que me indicou você, foi Sim, de. Não sei se da onde é a Santa. é de Arari. Arari. E aí eu disse, eu quero. Ela disse, porque eu vejo tu muito parecendo. E a gente se encontramos assim, em um congresso e ela já foi indicando, eu já fui entrando em contato. E aí eu já estava indicando hoje você para Sim, para minha cunhada, que também é empreendedora da área de beleza. E aí, assim, eu tenho essa paixão pela parte porque eu acabo indicando as pessoas que eu me sinto à vontade e sim. acaba assim, motivando as minhas alunas a A fazer o fazer mesmo. o mesmo, com certeza. E esse deve ser o seu diferencial, né? Porque é muitas que passam por aqui falam que muitas das vezes não aprende, né, numa sala com 10 alunas, aí teve que fazer com outra profissional, sozinha, porque teve uma certa dificuldade, porque o começo a gente já tem um medo, né, de não conseguir. Isso, Então, numa sala com muitas pessoas, a gente acaba não prestando tanta atenção assim, isso, né? E nem se esforçando tanto. Então, o jeito que você trabalha, que você inovou, né, aí esse curso, com certeza é muito edificante para a vida desses profissionais, né, que com certeza, porque a gente sabe que no dia de hoje, a gente tem que sim estar cada vez mais indo atrás, né, de cursos, fazendo acontecer, porque não é sobre as outras pessoas, e sim sobre a nossa empresa, né? isso. E, e assim, eu queria te perguntar, qual foi o maior investimento que você fez no seu negócio até agora? Se foi em prol de você mesmo, que é conhecimento, cursos para aprender mais, ou se foi algo sobre a sua empresa mesmo. Uma das mais foi conhecimento. Investi mesmo, sem pena, curso de 8 mil, de 10 mil, de 5 mil. Eu digo, cada certificado, cada medalha, eu digo para elas, esse aqui não é assim aleatório. Sim. Foi um investimento muito alto. O segundo investimento foi eu desistir do meu carro, andar de Uber e investir numa equipe, aumentar o meu espaço. Agora, em plena 2024, eu estou totalmente sem carro e investi. Aí, um assim, tu é louca, tu tá a vender? E o meu esposo, junto comigo, segurado na minha mão, não, a gente faz, porque a gente vende o carro, investe que eu tinha só uma sala, agora eu tenho duas. E aí ele disse, se a gente investe, o retorno a gente compra em 2025, 2026 a gente compra. Sim. E foi isso. Certo. E no meio do caminho, você já ouviu palavras que te desmotivou, que deixaram triste?
Por às vezes as pessoas não confiarem, né, no nosso começo, no nosso trabalho, por nunca ter sentado lá na maca, né, para poder ver, porque às vezes falar o que de fato a nossa experiência é bom, só que às vezes a gente sabe que muitas das vezes as críticas nunca é por alguém que já deitou lá, né, e sim por alguém que nunca conheceu o teu trabalho. Você já ouviu na sua caminhada ou não? Sim, muitas. Muitas. No início eu já era louca, eu investi em sobrancelha, só apenas no design. Muita gente, assim, achava que design de sobrancelha era só arrancar dois pelinhos de sobrancelha. E depois que elas sentavam na minha maca, pessoas que me motivaram, fizeram eu chorar lá no meu início, que a sobrancelha estava torta. Então, hoje elas deitam na minha maca e aí elas ficam me elogiando, Sim. me agradecendo, elas pedindo desculpa. Porque, Silvana, eu falei sem pensar. E hoje elas super acreditam, né? Porque elas veem o meu crescimento, elas olham ali nas redes sociais, elas de boca em Teu boca, antes e o o teu meu antes e depois. o meu depois, saí totalmente, me chamo totalmente corajosa por pessoas que lá no meu início trabalhei junto na CLT, ainda estão na CLT, e eu, assim, Crescendo, crescendo, evoluindo, né? evoluindo no empreender, e eu digo, jamais, se eu tivesse essa coragem mais atrás, eu era pra me ter feito muito É, antes e não voltar. é verdade. E não voltaria atrás, né, Não. Silvana? Silvana, antes da gente terminar agora, eu queria que tu desse um conselho para as mulheres, né, que querem começar na área de sobrancelha, micropigmentação, né, de cílios, extensão de cílios. Mas, Silvana, não tenho muito dinheiro, não tenho muito dinheiro, meu lado financeiro não tá legal, até porque a gente sabe que quando a pessoa quer empreender, não é porque não tem nenhuma renda, né? Quer começar, às vezes, pela situação do dinheiro. O que é que você falaria para elas? Eu falaria para elas procurar um profissional qualificado que pudesse motivar elas, pegar dinheiro emprestado, um cartão, um empréstimo, um vizinho, uma amiga, uma mãe, um marido, que depois elas iam ter algo em torno. E não desistir, e persistir, e entregar tudo na mão de Deus, porque só Ele tem o poder de conduzir a gente e mostrar o melhor caminho, porque sem Ele a gente não é nada, não somos nada, nada, nada. Porque eu sempre dou essa palavra, porque assim, é o que eu fiz, é o que eu faço todos os dias, porque não é fácil, uma jornada difícil, só que se a gente desistir com facilidade, a gente não consegue obter o resultado que a gente almeja, que a gente deseja. E é isso. Certo, é isso mesmo, Silvana, porque às vezes a gente espera que o começo ele seja flores, né? E não, gente, o começo ele é espinho ali pra gente se espetar mesmo, né? Pra poder ali regar, pra poder começar ali nascer, né? E colher. Então a gente sabe que o nosso caminho ele é esse, né? A nossa trajetória como empreendedora, como empresária é isso. Cada vez mais a gente está plantando para colher. E Silvana, eu quero te agradecer, tá? Por ter topado estar participando do nosso podcast, contado ali um pouquinho, que eu sei que tua história é grande, mas só de você ter vindo, né, tá participando do nosso podcast. E é como eu te disse, né? Muito obrigada pela tua paciência, por ter esperado, né? Muitas pessoas sabem o quanto é a questão da minha saúde, né? Muitas pessoas sabem, outras pessoas não sabem ainda, mas assim, só de vocês ter a questão ali do esperar, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes não acontece no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. E você foi uma das mulheres que esperou muito para estar aqui. Então, muito obrigada, viu, pela tua paciência também. Obrigadão. Tá, obrigada. E eu tenho só que agradecer mesmo todos vocês, todas as minhas clientes, agradecer você também por ter esperado, né? Porque eu pensei em desistir Sim. e depois eu disse, não, por que não aceitar? E em seguida eu tinha convidado, me convidaram para um podcast, só que eu não me senti só porque foi assim, tipo, topa na mesma hora. Sim. E não teve aquele roteiro. E eu sempre vim te seguindo e eu via que você tem todo aquele roteiro que acaba a gente se sentindo mais descontraída, mais assim, respondendo, porque é ruim a pessoa chegar, pá, pá, conta pra tua história aí, tu vai como? Tu vai começar, tu não vai ter meio, tu não vai ter fim. E eu quero muito te agradecer pela paciência e agradecer todo o meu público, meu esposo, por me motivar todos os dias, me incentivar, me tirar ali da cama, ir embora. E a minha equipe maravilhosa que eu tenho, minha irmã que é cabeleireira lá junto comigo, a Elizabeth, tem as meninas que são parceiras, a Suzane e as outras. E agradecer minhas clientes, aonde eu atendo. Eu não atendo só aqui, eu atendo em outras cidades, vizinhas também. Não sei se tu já me acompanhou, eu sempre faço Sim, sim. stories.
E agradecer a todos vocês por estar aqui. A SS Studio Academy. Eu botei meu nome porque fica bem mais fácil. Eu Sim, já era conhecida como a Silvana das Sobrancelhas, então botei logo o estampado no estúdio. SS Studio sim, Academy. falando. É É o isso. que é o meu Instagram. É o Instagram, o teu Instagram, no caso, é o É teu Silvana arroba, né? Silva. É Silvana Bem Silva facinho, Estúdio. gente, de Bem fácil. Não encontrar. tem ponto, não tem nada. É só Silvana Silva. Eu tirei tudo para ser mais fácil. Tá bom, meu bem. Madames, vamos terminando um mais lindo episódio do nosso podcast Empreendedoras. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.